Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar de logística brasileira que não está acompanhando o crescimento do agro, encarecendo o preço dos produtos ao consumidor final. Eu vou conversar com Carlos Consentini, ele é coordenador técnico da GlobalGen, e nós vamos falar do primeiro dispositivo de IATF adaptado a novilhas precoces e super precoces. Vamos falar também de uma fruta muito apreciada no Brasil e em diversos países e já começa a render bons resultados para quem está cultivando. Vamos comentar como eu falei, da logística em relação ao escoamento do agro que está prestes a entrar em colapso. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma fruta muito apreciada aqui no Brasil e em diversos países, e que já começa a render bons resultados para quem a está cultivando. Nós vamos falar do avocado. Avocado é um abacate diferente, menorzinho do que o convencional. E ele é da variedade Hess e que está crescendo no mercado brasileiro. Maior produtor nacional do avocado, que é o abacate da variedade Hess, ele vem sendo responsável por mais de 40% da produção brasileira. E a maior produção acontece no estado de São Paulo, que está iniciando a exportação da fruta para o Chile e também para o Japão, após missões desses países visitarem o estado de São Paulo e validarem os requisitos fitossanitários para importação. O Chile é o segundo maior consumidor per capita de avocado do mundo, representando uma ótima oportunidade de negócio para o avocado paulista, que é utilizado principalmente em salada. O consumo chileno é altíssimo, com cerca de 8 quilos por pessoa por ano, e vem subindo. É um país que nos gera altas expectativas. A abertura dos mercados internacionais para os produtos paulistas reforça a qualidade e a competitividade da fruticultura do estado. São Paulo se destaca não apenas pelo volume, mas pela excelência em atender os mais rigorosos padrões fitossanitários internacionais. Este avanço representa a atração de novos investimentos para a agricultura paulista em cenário mundial. E agora eu vou comentar do mercado do milho. O mercado do milho ele vem sendo puxado pela demanda doméstica, enquanto o cenário climático lança preocupações sobre a produtividade da segunda safra. De acordo com dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, 42% do milho da nova safra já foi comercializado até a primeira semana de abril. O número representa um avanço em relação ao mesmo período do ano anterior. A produção total é estimada em pouco mais de 47 milhões de toneladas, ligeiramente abaixo da safra passada. A produtividade média segue estável, porém, ainda aquém dos níveis registrados na última temporada. O mercado interno ele tem sido o principal destino do milho nesta safra, sustentado pela demanda crescente das usinas de etanol e por preços mais atrativos. E com isso observa-se um menor interesse dos produtores em direcionar o grão para exportação ou estocagem. Essa dinâmica tem dado ao consumo interno um papel decisivo na formação dos preços, enquanto o mercado interno ganha força. As condições climáticas geram incertezas. Modelos meteorológicos indicam a transição para o fenômeno Laninha, com possíveis impactos na produção de milho safrinha. A previsão aponta chuvas razoáveis no centro-oeste até agora metade do mês de abril. No entanto, a partir de maio,
o risco é de queda nas precipitações e nas temperaturas, principalmente no sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e também no Paraná. E agora vamos comentar do mercado da soja. A soja brasileira encerrou a semana com forte valorização, impulsionada por fatores internacionais e pela crescente demanda chinesa. A intensificação da guerra tarifária redirecionou o comércio mundial para o Brasil, tornando o grão nacional ainda mais competitivo no mercado externo e resultando em uma valorização superior a 6%. De acordo com a análise de mercado da Grão Direto, a disputa comercial entre China e Estados Unidos tem favorecido as exportações brasileiras. Somente nesta semana, 52 navios foram contratados pela China para carregar soja, estabelecendo um novo recorde histórico, quase todos com origem no Brasil. A análise da Grão Direto também destaca que muitos produtores estão, vamos dizer assim, aproveitando o momento para vender e fazer caixa, pressionados por juros elevados, crédito restrito e compromissos financeiros próximos. A maior esmagadora de soja da Argentina interrompeu suas atividades em meio a rumores de endividamento, enquanto o clima chuvoso atrasa a colheita no país vizinho. Apesar do otimismo, existe preocupação com a logística brasileira. Os portos nacionais já operam com 91% de sua capacidade, superando o limite seguro de 85%. E com o novo recorde de navios destinados à China, existe risco de gargalos no escoamento. Em contrapartida, a queda no preço do petróleo pode aliviar os custos do transporte rodoviário, beneficiando o produtor. A perspectiva para os próximos dias é de estabilidade com possíveis correções técnicas nos preços após a forte alta. Ainda assim, o cenário segue atrativo para quem busca boas oportunidades de comercialização da soja brasileira. Nos Estados Unidos, a possível formação do fenômeno Laninha, que traz uma primavera mais fria e úmida, pode atrasar o início do plantio da nova safra, aumentando a volatilidade nos contratos futuros e reforçando a pressão de alta no mercado mundial da oleaginosa. Além disso, no mercado futuro, lá de Chicago, os contratos de soja para maio deste ano encerraram a $10,44 por bushel, ou seja, $23,02 uma saca, com alta expressiva de 6,8%. O contrato para março de 2026 também teve avanço, atingindo $10,39 por bushel, ou $22,91 por saca, um avanço de 3,38%. No cenário interno, o dólar subiu 0,5%, chegando a R$ 5,87, enquanto a soja seguiu a tendência internacional de alta, com valorização em diversas regiões do país. E agora vamos falar da logística brasileira, principalmente do escoamento da produção, que está prestes a entrar em colapso. 2025 já desponta como um ano desafiador, principalmente em função da safra recorde e da pressão sobre a infraestrutura de transporte e armazenagem. Apesar da crescente produção agropecuária, a infraestrutura logística do país não acompanha esse ritmo. O volume que estamos transportando hoje supera o volume que a gente produz. Isso porque os produtos percorrem múltiplas etapas até o destino final. No caso da soja, por exemplo, a mesma saca pode passar por caminhão, armazém, terminal ferroviário, porto, gerando custos adicionais e sobrecargas nos sistemas existentes. O Brasil já ultrapassa a marca de 1 bilhão de toneladas produzidas anualmente pelo setor agropecuário. E todo esse volume demanda transporte e armazenagem.
o sistema logístico fica pressionado e, como é relativamente frágil, isso se reflete no aumento dos custos, como já vimos com a explosão dos fretes neste ano. Quando nós analisamos cargas de uma forma geral, 60% são movimentadas por caminhão, mas no mercado doméstico da soja, esse número salta para 95%. Em 2010, 44,7% da soja exportada saía dos portos por caminhão. Em 2023, esse número saltou para 54,2%. Além disso, as distâncias médias percorridas pelos grãos no Brasil são altíssimas. Hoje, a média é de 1.200 quilômetros. E mesmo quando usamos ferrovias e hidrovias, a distância média entre a origem e os terminais ainda é de 650 quilômetros. Lá nos Estados Unidos, essa distância é de apenas 80 quilômetros. Ao mesmo tempo, a participação das ferrovias caiu e apenas as hidrovias tiveram leve crescimento. O Brasil está ficando mais dependente de caminhão e ficando mais dependente do caminhão, isso encarece demais o nosso sistema logístico. E agora vamos comentar do mercado da soja, que trabalha com preços muito firmes. Os preços da soja no mercado brasileiro, eles continuam demonstrando uma tendência de alta e, de acordo com as informações do IMEA, lá do Mato Grosso, naquele estado, maior produtor do país, a cotação média da soja alcançou R$ 109,00 a saca de 60 quilos. Esse valor representa um aumento de 0,9% em comparação com a segunda-feira, com o preço da última segunda-feira, dia 7. Além de Mato Grosso, levantamentos da Scott Consultoria apontam para uma elevação nos preços da soja em diversas praças do Brasil. Um fator importante que tem contribuído para a sustentação dos preços internos é a alta dos prêmios de exportação. E esses diferenciais têm mostrado um suporte significativo, especialmente diante do cenário de guerra comercial entre China e Estados Unidos, que continua a se intensificar. Matheus Pereira, da consultoria Pátria Agronegócios, disse que a valorização da moeda americana tem sido um aliado importante na negociação internacional. Com o câmbio em elevação, o exportador brasileiro consegue oferecer preços competitivos à China e, ainda assim, garantir boas margens ao produtor. O mercado internacional da soja na Bolsa de Chicago também registrou alta, recuperando as perdas anteriores. E depois do intervalo, eu vou conversar com Carlos Consentini. Ele é coordenador técnico da GlobalGen e nós vamos falar do primeiro dispositivo de ATF adaptado às novilhas precoces e super precoces. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o uso de bioinsumos no solo, vamos dizer assim, fica mais bem cuidado e a produtividade da planta também aumenta. Um estudo recente da Embrapa mostrou que o uso de bioinsumos na produção, principalmente de cana-de-açúcar, elevou a produtividade da cultura em até 20%, graças às bactérias que foram capazes de aumentar a absorção de fósforo pelas plantas e a melhoria das condições da terra. Um outro ganho para as culturas também, principalmente para o produtor, é a nova lei e o reconhecimento desses produtos biológicos como bioinsumos, pois até então eles não tinham uma classificação específica. A partir de agora, os biofertilizantes, biodefensivos, inoculantes, biofungicidas e bionematicidas estão regulamentados por uma categoria e não são mais regulamentados pela lei de agrotóxicos. Um outro avanço é a racionalização do processo de registro que ficará sob a competência exclusiva do Ministério da Agricultura,
que antes também era necessário ter o aval da Anvisa e do IBAMA. A partir de agora, esses dois órgãos só deverão se manifestar quando se tratar do registro de produtos novos para controle fitossanitário. Mas, de acordo com a nova lei de bioinsumos, está autorizada a produção de bioinsumos para uso próprio, individual ou na forma de associação de produtores ou cooperativas, produção integrada, consórcio rural, condomínio agrário ou congêneres, mediante um cadastro simplificado na unidade produtiva, com a necessidade de um responsável técnico, e fica vedada a comercialização. E agora eu vou conversar com Carlos Consentini. O Carlos Consentini, ele é coordenador técnico da Globalgen. E nós vamos falar do primeiro dispositivo de IATF adaptado a novilhas precoces e super precoces. Carlos Consentini, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de uma tecnologia, vamos dizer, já existente no mercado, mas esse processo de IATF, esse primeiro dispositivo, é único da Globalgen e único também no mercado. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Toninho. Muito obrigado pelo espaço, por me receber aqui no seu programa. Bom dia a todos os seus telespectadores e os ouvintes no rádio também. E é isso mesmo, essa adaptação desse dispositivo de progesterona, comumente utilizado nos programas de IATF no Brasil, é uma exclusividade da Globalgen. A gente detectou essa demanda no campo, cada vez trabalhando com animais mais jovens, novilhas precoces e super precoces, e a gente fez uma adaptação anatômica do nosso dispositivo tradicional, que é o Reproone, desenvolvendo o Reproone novilhas, específico para essa categoria animal. É um tamanho reduzido, mas a mesma funcionalidade. Entendi. Bom, de maneira geral, quando você vai fazer uma IATF, vamos lá, para tentar entender, quando você vai inseminar um animal, ele tem que passar por um processo antes, certo? E esse processo, ele consiste em colocar na vagina da fêmea um dispositivozinho que vai eliminando, soltando dentro do animal, vamos dizer assim, uns hormônios para que essa novilha ela seja fecundada, seja colocado depois o sêmen lá dentro. Só que no mercado, esses dispositivos são de tamanho único, né? Tamanho padrão. A Globalgen também tem o tamanho padrão. Só que foi observado que quando colocava nessas novilhas, vamos dizer assim, novilhas precoces, a coisa ficava meio incômodo devido ao tamanho. O que a Globalgen fez? Diminuiu o tamanho, mas manteve todas as características físicas, químicas e biológicas desse produto. É isso? Perfeito, Toninho, exatamente. Hoje, nos protocolos de ATF que nós usamos no Brasil, ele realmente inicia um protocolo, o dia zero desse protocolo, com um fármaco injetável e a inserção desses dispositivos de progesterona, que realmente foram desenvolvidos para vacas. E hoje nós trabalhamos, obviamente, com novilhas nos protocolos de ATF, e cada vez mais jovens, assim como eu mencionei. E essa demanda de trabalhar com animais mais jovens fez com que a gente desenvolvesse exatamente esse dispositivo de tamanho reduzido, e o senhor foi perfeito na descrição. Ele tem a mesma concentração de progesterona do dispositivo convencional, a mesma superfície de contato e a mesma liberação de progesterona. A única coisa que muda nele é o tamanho, para promover melhor conforto, melhor adaptação dessas novilhas durante o protocolo de ATF, que geralmente dura ali 7, 8 ou 9 dias. Na verdade, é o bem-estar animal que foi observado nisso aí, porque quando você pega uma novilha, por exemplo, uma novilha aí de 12, 13 meses, coloca um implante de, vamos dizer, tamanho normal, convencional, é óbvio que essa novilha vai sentir, vai ficar aí pelo menos vários dias incomodado com aquilo ali. E com a redução desse tamanho, hoje que tamanho que ele é? Ele tem cerca de 12 centímetros de comprimento, 12 a 15 centímetros de comprimento e um pouco menor de largura, claro. Entendi. Né? Então, como ele é de um tamanho menor,
a novilha basicamente não sente e fica tranquila, sossegada e fica só esperando, então, o processo depois de 7, 8 dias aí, o tempo necessário para fazer a inseminação. É isso, né? Isso, e esse apelo do bem-estar animal, ele vem dos próprios técnicos e dos criadores. Eles percebem que essas novilhas ficam mais incomodadas durante o protocolo de ATF com os dispositivos convencionais. E tocando nesse assunto, a Global Gen, inclusive, tem o selo de empresa amiga do bem-estar animal, é um selo que a gente possui, dos nossos implantes, de todos eles, incluindo esse Reproone Novilhas, que é essa adaptação anatômica que a gente fez. E nós medimos diferentes variáveis fisiológicas para entender como é o bem-estar desse animal durante o protocolo de ATF com dispositivo convencional ou esse adaptado. E, de fato, nós detectamos, junto com o estudo que a gente fez com a Exalc, lá em Piracicaba, né, com a Universidade de São Paulo, menores níveis de cortisol durante o protocolo de ATF das novilhas que recebiam esse implante específico para elas, o maior ganho de peso e um melhor comportamento, novilhas sem incômodo, sem coluna arqueada, sem rabo levantado, e tudo isso se resume a um cortisol menor, que é o hormônio do estresse, e as novilhas recebendo esse implante adaptado tinham menos cortisol durante o período com a presença do implante de progesterona. Mas isso é importante também, né? Isso é importante porque reflete na resposta dessa novilha a todo o protocolo de ATF. Nós queremos que as fêmeas bovinas, quando expostas a um protocolo de ATF, tenham um padrão de sincronização de onda folicular, uma ovulação lá no final, para possibilitar a fertilização depois da inseminação, e essa novilha pode vir a emprenhar. E animais que passam por condições de estresse, eles respondem menos ao protocolo e têm, sabidamente, menor fertilidade. E os implantes convencionais, queiram ou não queiram, é uma situação de estresse para esse animal. Por isso que a gente chegou nesse implante de tamanho reduzido, para diminuir o estresse, melhorar a resposta do animal ao protocolo e, consequentemente, todo o processo para frente, a fertilidade, etc. Tem um ponto muito interessante, quando a gente fala em bem-estar animal, a gente pensa no tal do estresse. Vamos pegar esse gancho desse dispositivo menor quando é colocado numa fêmea. Quando você coloca o convencional, que é maior, ela se sente incomodada e ela fica incomodada. Quando ela tem que voltar no curral, ela sabe, por incrível que pareça, o animal sabe o seguinte: vão me maltratar aqui de novo. Aí é hora de você gritar com o animal, cutuca o animal, dá umas pancadas no animal, e isso prejudica todo o processo lá na frente. Quando o animal, você faz a aplicação desse implante, ele sai do curral tranquila, sossegada, ela volta no curral de 6, 7 dias depois, tranquila. Perfeito, e a gente vê isso acontecer no campo, né? Manejos em fazendas onde esse manejo é mais estressante, esse animal, no dia 7 e 8 do protocolo, ele está mais estressado, a resposta ao protocolo é pior, a fertilidade é menor, e não só isso, Tony, um ponto importante que a gente deve ressaltar aqui é que os fatores de estresse, eles não prejudicam somente a fertilidade, eles também aumentam a perda gestacional. É verdade. Então esse animal emprenha menos e tem mais chance de perder a gestação. Ou seja, é prejuízo para a cadeia. Não, para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo. É prejuízo para todo mundo. Porque... E para o animal é muito mais ainda, porque você imagina o seguinte: para inseminar um animal, o tempo que você perde é muito tempo. Parece que é pouca coisa, mas não é não. Desde do início do processo até você colocar o sêmen dentro da fêmea. Então, eu vejo da seguinte maneira: vocês foram muito felizes, enxergaram lá longe, e é isso que nós estamos precisando, bem-estar animal. Para muita gente, ele não é importante, mas pode ter certeza absoluta, ele é fundamental para o aumento da produção e da produtividade e evitar prejuízo para você. Exato, não é só não é conversa fiada, não, bem-estar animal. É muito sério isso aqui. Quem trabalha para promover bem-estar animal, seja na produção leiteira ou na produção de gado de corte, ele está a fim de aumentar a produtividade. E o leite é pior ainda, né? Sem dúvida. É verdade. Bom, eu conversei com Carlos Consentini, que é o coordenador técnico da Global Gen, uma importante empresa na área de melhoramento genético aqui no Brasil,
E se você quiser saber mais sobre esse implante, esse novo implante que tem no mercado, basta entrar no site www.globalgen.vet. Entra lá que você vai encontrar todas as informações. Ô, Carlos Consentini, muito obrigado pela sua presença. O nosso programa estará sempre aberto aqui quando precisar, pode contar com a gente, tá? E é só ligar que nós atendemos, ok? Muito obrigado e até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.